A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Hoje nós vamos abordar o vídeo, irmãos, referente a outro caso polêmico e que sempre, irmão, nós recebemos aqui no canal pessoas falando a este respeito. Eu já fiz vídeos falando sobre o nepotismo, isto mesmo, sobre o nepotismo. Muita gente pergunta, irmão Paulo, na congregação existe nepotismo? Qual é a opinião do irmão? E às vezes eu respondo bem claro, irmãos. Não vamos negar que existe sim, existe famílias ali em que colocam os próprios filhos ali no ministério. Mas veja bem, irmão, estes dias eu fiz um vídeo falando a este respeito e eu falava bem assim, irmãos, não adianta a pessoa levantar o homem sem dom, porque ele não vai permanecer na frente do povo. Uma hora ele pede para sair. Fiz um vídeo relacionado a este tema. Teve uma irmã e um irmão em que mandou mensagens perguntando, né, que ouviram. Eles sempre ouvem em outro canal, ou alguém falar, ou da parte dos críticos aí, alguém falando sobre esta parte. E eles vêm aqui no canal, irmãos, assuntar qual é a minha opinião, se realmente isto acontece. Irmãos, eu fiz esse vídeo relacionado a essa pergunta e falei o que tinha que falar, porque nepotismo é uma coisa em que não é só na igreja que existe. Existe na escola, existe no trabalho, existe em todos os lugares. Isto mesmo. Tem uma cidade onde eu fui em que a moça do correio, a moça do postinho, são todos da mesma família. Alguém colocou a mesma família ali para trabalhar com o público, né? Ou no setor público, melhor dizendo. Aí a gente vê assim, foi concurso público, será? Não se sabe. Só sabemos em que, em determinados lugares, né, tem pessoas na prefeitura, não concursado, mas em que a própria família põe ali. Aqui no Paraná é mais assim, você arruma um emprego mais com cartucho, né, como falam. Alguém que já trabalha no local e te indica. Às vezes a pessoa até entende bastante, né, da profissão, uma pessoa competente, profissional, mas aí chega ali tem alguém da família. Por quê? Porque existe o nepotismo, as preferências, né? Quem nunca se deparou com nepotismo assim, fora da igreja, em que ficou aborrecido? Falar assim, poxa, mas ali é só tem pessoas da mesma família. Não é isso, irmão? Ou então, até na igreja mesmo, em outros setores. Vamos falar aí, numa igreja pequena ou grande, em que ali tem todos da mesma família que comanda, né? Músico, organista, limpeza, todos da mesma família. E assim vai indo, irmão. O nepotismo acontece em todas as igrejas, independente de placa, em todos os lugares. Mas na congregação existe. E quando existe, irmão, a gente fica triste. Por quê? Porque às vezes, irmão, olha só, em 1900 e eu vou falar desde quando eu comecei a congregar, que foi no final dos anos 70, né? Que eu já estava ali com 5, 6 anos. 76, 77, eu já comecei a congregar. E naquela época eu era criança, mas eu me lembrava quando o servo de Deus na frente falava bem assim: irmãos, Deus tem preparado um dos seus servos para ser, vamos dizer, porteiro, para ser encarregado de orquestra, para ser cooperador de jovens. E a gente ficava naquela ansiedade, irmão. Ficava ali naquela ansiedade, mas quem deve ser
A gente ficava ali, poxa, às vezes são pessoas que a gente menos espera que vai ser do ministério. E de repente, Deus falava, o irmão anunciava ali, ó, fulano de tal. Quando você ia ver, era o irmão que varria a igreja, era o irmão que era porteiro, era o irmão que não tinha ministério nenhum, estava ali no banco. E era aquela alegria, aquela surpresa. Olha, veja quem o Senhor levantou para cooperador da igreja. Não era assim, irmão? Confirme para mim. Não era assim? Mas agora, ó irmão, Deus vai levantar um cooperador para essa igreja. Ah é, irmão? Todo mundo já fica calado. Quem vai ser? Tá na cara, irmão. Ou o filho do cooperador, ou o genro, né? Ou o genro, ou o sobrinho de ancião. Aí você já fica sabendo. Quando vai falar que, irmão, foi para ancião, para cooperador e tal. Aí você olha, aí o irmão, ai meu Deus do céu, eu não queria nada, irmão. Quer sim. Quem não quer estar na frente deste povo maravilhoso, da maior orquestra do mundo, da congregação, quem não quer? Né? Falar que não queria, que por ele, não, irmão, isso daí a pessoa fala só por dizer, mas quer sim. Mais, irmão, o gostoso é quando a gente sabe que alguém foi levantado por Deus. É como eu vou colocar esse áudio do ancião Massola falando, esta parte do nepotismo. Era esta parte que precisava ser falado, né? Pra gente expor aqui, irmãos. O nepotismo. Mas ele também fala que aquele que foi colocado por nepotismo e não porque Deus mostrou, não permanece. Vocês podem ver. Colocou porque era filho de ancião, é porque isso não permanece, sai rápido. E esse problema de nepotismo, irmão, é o que criou toda a situação de pessoas que hoje criticam a congregação. É por causa do nepotismo. Muitos queriam um cargo, um ministério, né? Queria sim. Tem uns que ainda confirma, ainda é sincero, mas tem outros que tem até vergonha de falar, não, eu queria, né? Aí fica combatendo a congregação. Mas é por este motivo, irmãos, é por este motivo. E você sabia que mesmo aqueles, tem uns que estão no ministério, e ele é cooperador de jovens, e não sei o que acontece lá, em que ele não vai para cooperador de adulto. Ou ele é cooperador de adulto, ele não vai para ancião. Aí o que acontece? Ele vê o sobrinho do ancião, o irmão do ancião, a família toda no ministério, ele se revolta. Quando se revolta, aí dá-se conta em que essa pessoa não foi colocado por Deus, porque a pessoa que é colocada por Deus, ele granjeia o talento que foi dado por ele. E Deus tira o sono daquele que está se opondo contra e levantar. É isso que esse áudio fala agora, irmãos. Então não vamos ligar para nepotismo, vamos entrar dentro da casa do Senhor com só propósito de fazer um culto em louvor a Deus, irmão, para que Deus fale com as nossas almas. Isso tudo nepotismo, essas coisas todas, irmão. Não estamos ali para ver nada. Sim, tem muitos que chegam, entram, percebem essa parte. Mas você sabia a melhor coisa que essa pessoa faz? É ficando calada. Por quê? Ela vai falar, ela vai arrumar inimizade com um e com o outro. E ela raciocina mesmo assim. Eu estou vindo aqui na casa do Senhor para mim adorar a Deus, cultuar um culto e louvor a Deus. E que Deus fale com a minha alma. Se põe ou não põe, deixa que um dia Deus pedirá conta. Vamos ver esse áudio aqui, irmãos? Vamos ver. Apresenta parente. Às vezes ele mesmo não apresenta, mas ele trabalha o outro. Apresenta o meu filho, que depois eu apresento o teu. Isso é obra maligna. Ninguém trata com ninguém para ter cobertura de um e de outro. Quem tem dom de Deus vai. Quem
não tem dom de Deus pode até vir enganado, mas que vai sofrer e que não vai parar no ministério, isso é certeza. Os irmãos sabem que todo parto, com licença, as irmãs, todo parto tem a sua dor e tem o seu sofrimento, todos. Mas tem um pai, uma família, que quer fazer nascer no ministério alguém da sua família, é como um parto. Você vai ter as dores do parto. Como seria? Depois que aquele rapaz, ou aquele jovem, ou aquele filho, ou aquele neto está no ministério, ele apronta. Você vai ter a dor do parto. Você não fez nascer? Agora você precisa cuidar. Ele está dando problema, vai cuidar. Senão respinga em ti. Senão quem vai de água abaixo é o teu nome. Senhor Jesus, ou melhor, Paulo escreveu a Timóteo dizendo: não participe dos pecados alheios. Conserva-te primeiramente puro e não imponha como é que fala? E não imponha precipitada a mão sobre alguém para ordenar algum ministério. Não participe dos pecados alheios. Conserva-te puro. Você quer apresentar o teu filho? Vem falar comigo. Eu não estou nessa parte. Ah, irmão, se apresenta, é muito amigo meu, aquele menino meu. Você quer que eu apresente? Eu não vou tomar parte nisso aí. Você quer apresentar, apresenta. Vai com outro, foi com outro, apresenta uma coisa que Deus não quis, ou que Deus não quer. E a pessoa começa a trabalhar na obra. O que acontece? Não tem dom. Marca isso aí que vocês vão encontrar. Está na obra. Não tem dom, não tem virtude, não é humilde, não tem o que fazer, não tem o que pregar, culto que ele atende é vazio, não aparece milagre, não vê as obras de Deus. É só põe um encarregado de orquestra que não entende de música, não tem amor, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Põe um diácono, é a mesma coisa. Não tem amor, não tem caridade. Por quê? Foi o dedo do homem. Nessa obra, quem não nasce por Deus, sofre. Por que sofre? Por que sofre? Porque o homem coloca a mão. O homem coloca a mão, põe quem ele quer. Essa parte que o servo de Deus falou aí, irmãos, esses anciãos que colocam o próprio filho no ministério e depois o filho dá trabalho no ministério, né? A pessoa não tem dom, bate na irmandade, né? E depois vai ficar como? Respingar nele, porque foi ele em que apresentou, né? Teve um irmão do ministério, um cooperador. Uma vez ele atendeu um culto e ele falou bem assim: ó, irmãos, o meu filho é tão bom, mas tão bom, se ele fosse crente eu levantava ele para o ministério. Irmãos, eu ouvi aquilo, eu fiquei ali, falei, mas essa obra não é assim, essa obra de Deus nunca foi desta forma. Não é mais orado? Não é mais orado? Tem que ser orado. Aquela essência lá de antigamente, né? Você chega numa igreja hoje, tá todo mundo celular, frio, o servo de Deus às vezes está pregando ali e a irmandade não dá glória e vai esfriando, as coisas do mundo vai entrando, né? Aí às vezes a pessoa até reclama, poxa, mas aquele culto é gelado, você ouve um glória, até a própria irmandade mesmo. Mas o que acontece? Não ajuda na comunhão, não ajuda o servo de Deus na comunhão, e o servo de Deus fica aprovado. Irmãos, o que nós estamos falando aqui, que tem muitos homens de Deus que Deus levanta realmente. Deus levanta para o ministério, Deus abençoa, tem igreja cheia, porque as bênçãos de Deus estão ali.
Mas aqueles que é levantado com nepotismo, usada a palavra nepotismo, não permanece no nosso meio, irmãos. Porque ministério, ele não leva para o céu. Não leva. Não leva. Tem irmãos aí em que entregaram, mas permanece junto. Permanece ali congregando. Mas já tem uns que já entregaram, por quê? Porque não houve um retorno do que ele esperava. E se não houve esse retorno, então ele não foi colocado por Deus. Ele foi colocado pelo próprio homem, pelo pai que já era ancião, por alguém da família. E é isso em que hoje em dia, nesse século XXI, era digital, né? Informática, internet aí rolando solto. É por isso que hoje tem as críticas de um lado, crítica de outro. Por quê? Fizeram essas pessoas, produziram essas pessoas nesses tempos. Porque essas pessoas viram muitos nepotismo na igreja. E por ter vários nepotismo na igreja, essas pessoas também, em que não estava indo para ali louvar a Deus, cultuar um culto em louvor a Deus, sem colocar o coração na placa, sem colocar o coração em ministério, naquilo, a pessoa não permaneceu, né? Quando você vê um irmão aí, tá 50, 60 anos, o irmão tem algum ministério? Não, irmão, eu sirvo a Deus pela graça e misericórdia, na minha fraqueza, mas estou indo para a casa do Senhor. Dê muito valor para um servo de Deus assim, porque ele não olhou de um lado, não olhou de outro e seguiu em frente. Porque nessa graça, irmão, nós temos que seguir em frente. Porque se for olhar de um lado, for olhar de outro, ver erros, a gente para no meio do caminho. Foi que muito aconteceu com muitos aí que se enfraqueceram e também por ter se enfraquecido, aí o que aconteceu? Entrou o ódio no coração, entrou a mágoa, o ressentimento, né? A frustração, e aconteceu do que acontece hoje. Isso é fruto já plantado lá atrás, que estamos colhendo, porque é a obra de Deus que sofre, né, irmão? Então, irmãos, ficamos com esse testemunho, com essa parte que o servo de Deus deu aí, que na prática, irmãos, é isso mesmo que acontece. Não podemos fugir disso. A sorte nossa é que nós temos Deus, né? Nós temos Deus e sabemos que quando a gente vai na sua casa, Ele nos alegra, nos visita e nós vamos ali para servir a Deus. Independente de olhar de um lado, olhar de outro, vamos ali com um só propósito: buscar Deus, adorar a Deus, para que Ele fale com as nossas almas e reserve o nosso pedacinho lá no céu, né, irmãos? Então, irmãos, mais um vídeo polêmico. Comentem o que vocês acham a este respeito, né? Porque nesta graça maravilhosa de Cristo Jesus, uma igreja bem visada, a congregação, ultimamente está bem visada na internet. Como eu disse, vai ter aqueles que vão ter a curiosidade de saber por que é CCB, CCB, CCB. O que essa igreja tem que todos defendem de unhas e dentes e outros atacam, né? Então comentem, irmão, comentem, vamos interagir nesta parte, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor do Senhor Jesus.